Talvez seja o módulo... pessoal, boa noite, tudo bem? Retornamos, então, às atividades da disciplina Educação para as Diversidades Étnico-Culturais, do curso de Pedagogia da UFTM. E hoje a gente inicia o módulo 4, né? Esse módulo, a gente vai discutir a questão dos fundamentos para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Então, a gente vai trazer algumas questões relacionadas tanto a esses dois grupos étnicos aqui no Brasil, né? Que, na verdade, cada um desses dois grupos, ele tem múltiplas influências, né? Então, quando a gente pensa em etnias, são diversas etnias de origem africana, são diversas etnias de origem indígena, e a gente vai falar um pouco sobre isso na aula de hoje. E também algumas influências que a gente tem na cultura brasileira, dessas origens africanas e indígenas, certo? E a ideia aqui é a gente trazer alguns elementos que fundamentem, né, essa educação voltada para as questões étnico-raciais, étnico-culturais. Então, como a gente pode desenvolver alguns aspectos da questão da história da cultura, né, afro-brasileira e indígena na sala de aula. E aí, pessoal, eu acabei organizando isso nos outros módulos também. A atividade que está escrito avaliativa é aquela atividade que vocês têm que fazer alguma postagem, tá? Nessa disciplina, eu organizo cada ação que eu espero que vocês façam como atividade, mas a que é avaliativa, que exige postagem de vocês, é o questionário, né, que a gente fez um por semana, e uma atividade outra, né, que vai acontecer isso também essa semana. A atividade de semana, inclusive, é bastante divertida, tá? Então, assim, as outras atividades, leitura, videoaula, são, na verdade, sugestões para vocês de materiais de estudo, né, recursos audiovisuais, para vocês poderem enriquecer as discussões, certo? Os slides que a gente usa na aula, né? E aí, então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, as leituras, elas são essas aqui, né? Então, a DCN da Relação Étnico-Racial, que a gente comentou na semana passada. Algumas orientações também sobre a questão do ensino, né? Da cultura brasileira indígena. E um artigo da Fontinelli Cavalcante, que são as práticas docentes no ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, que é nesse artigo aqui os autores sugerem algumas ações que a gente pode ter nessa esfera. Eu vi que o pessoal colocou aqui para falar um pouco da atividade 5, eu vou comentar já, tá? Então, a primeira atividade avaliativa é o questionário, no mesmo formato dos outros, né, das outras semanas. Vocês vão perceber, pessoal, que a atividade 14, ela tem 14A, 14B. Por quê? Uma das vezes que eu ofertei a disciplina, a gente conseguiu a colaboração de uma professora lá da UFO, que é uma professora preta, que trabalha essas questões de cultura indígena e cultura afro-brasileira na sala de aula. E aí ela fez uma fala muito bonita, aí toda vez que eu oferto a disciplina, eu disponibilizo o vídeo, tá? Dessa aula que ela deu para a turma. Foi da turma, acho que foi do semestre passado ou retrasado, eu não lembro agora. Que é a professora Luciana, tá? Lá da UFO. Então, assim, muito legal. Eu coloquei, se vocês puderem assistir. É muito bom ouvir as pessoas pretas falando sobre essas questões, tá? Então, acho que é uma forma de trazer essa representatividade aqui também para a disciplina. Agora, o Minuto Lumière, né? Que o Minuto Lumière, pessoal, é um recurso audiovisual. Eu, particularmente, uso muito em sala de aula, porque ele é muito, muito fácil de fazer, né? E ele possibilita diferentes potencialidades, né, para o ensino de qualquer tipo de conteúdo. Então, basicamente, o que é o Minuto Lumière? É um vídeo que vocês vão gravar, não pode ter edição, não pode ter movimento de câmera, não pode ter sonorização, não pode ser feito por IA, que isso foi uma pergunta que uma das tutoras me fez. Basicamente, você tem que definir o que vai acontecer em frente ao enquadramento, colocar o celular ou a câmera para gravar, e aí fazer a ação ocorrer num tempo máximo de 1 minuto. Pode ter um pouco menos de 1 minuto, tá? Não tem problema. Pode passar um pouquinho também, mas não pode passar muito de 1 minuto, também não pode ser muito menos que 1 minuto, tá, pessoal? Tipo, a 30, 40 segundos, ok. Até 1 minuto e meio também, ok, tá? Como que esse vídeo é feito? Então, vocês sempre definiram o que vocês vão contar, que história que vocês vão contar, e aí todo o movimento vocês vão fazer em frente do enquadramento, sem mexer no celular. Então, em teoria, a hora que você acabou de filmar, o vídeo está pronto para vocês postarem, tá? Eu sugiro que vocês filmem na horizontal, certo?
E se por acaso vocês não conseguirem tirar o som na edição, não tem problema, tá? A ideia é que vocês não... Porque a ideia é não ter sonorização. Mas se vocês não conseguirem tirar o som de fundo, não tem problema. Vocês não podem usar o som para trazer algum sentido, tá? Então o som, ele tem que... se a gente, por exemplo, ver o vídeo de vocês com o recurso... o recurso... Nossa, gente... de áudio, né? Inativado, a gente vai conseguir entender o que vocês quiseram dizer. Eu coloquei, pessoal, lá na postagem, uns textos que falam sobre a questão teórica, inclusive um texto que eu publiquei, só que aí, obviamente, que eu usei a questão do Milton Lumière no contexto de ensino de evolução biológica, né? Mas eu estou desenvolvendo também um trabalho com os vídeos aqui da disciplina, porque desde a primeira oferta, eu peço para o pessoal fazer o Minuto Lumière, né? E aí vocês vão ter que definir alguma questão ou voltada para a cultura negra ou para a cultura indígena, e aí vocês vão fazer essa encenação na frente do celular, tá? E gravar, e aí vocês vão postar esse vídeo. Às vezes, pessoal, eu não sei o que acontece, em alguns casos, esse 1 minuto é pesado demais para mandar para o Moodle. De forma geral, não é, tá? Mas eu não sei, para algumas pessoas tem um probleminha na hora que baixa esse vídeo de 1 minuto. Se isso acontecer, o que eu vou pedir que vocês façam? Que vocês subam o vídeo para o YouTube e coloquem o link para o tutor ou a tutora poderem avaliar, certo? Geralmente eu vejo os vídeos, tá? E aí eu acabo separando alguns de acordo com o sentido, porque a minha ideia é escrever também um trabalho sobre essas produções aqui. Então, vou dar um exemplo do que o pessoal já fez. Tinha um determinado aluno que ele jogava capoeira, aí o que ele fez? Ele gravou ele jogando capoeira durante 1 minuto. Uma outra aluna que trabalha com artesanato, com influência africana, ela se filmou fazendo artesanato, né? Então, vocês podem escolher qualquer tipo de temática que tenha relação com essa questão ou indígena ou afro-brasileira. Eu vou trazer alguns exemplos, né? Então, por exemplo, vocês podem se filmar cozinhando algum tipo de prato que tem origem indígena ou africana, né? Então, geralmente, pratos que têm utilização de mandioca, boa parte deles tem, de alguma forma, origem indígena. Mesmo que não tenha, o fato de usar mandioca, porque a mandioca ela foi inserida na cultura brasileira a partir da influência indígena. Então, vocês podem pensar alguma coisa nesse sentido, tá? Uma outra coisa também, muitas palavras do português, elas têm origem ou indígena ou africana, e até modos de falar. Vocês não podem gravar áudio, mas vocês podem escrever plaquinhas com essas frases, por exemplo, com essas palavras. E aí, por exemplo, o que a palavra significa, né? Então, vocês têm algumas opções aí que vocês podem utilizar para fazer esse vídeo. Eu sugiro vocês lerem aquele artigo aqui que eu sugeri, tá vendo? Da Fontenelle Cavalcante. Porque aí, nesse artigo, os autores falam sobre algumas práticas para o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Às vezes vocês podem ter alguma inspiração ali, tá? Mas vejam, vocês têm que filmar, não necessariamente vocês precisam se filmar, tá? Vocês podem, por exemplo, fazer fantoche, fazer filmagem. O que vocês não podem fazer é mexer o celular, fazer corte, editar, inserir som, vocês não podem. Vocês têm que gravar 1 minuto sem corte, sem mexer o celular, e tudo que vai acontecer se processa na frente. Eu coloquei alguns exemplos de vídeo, tá? Eu não coloquei nenhum da disciplina, mas eu coloquei alguns outros que tinham disponíveis no YouTube, inclusive um que eu fiz quando eu fiz um curso de extensão, quando eu fiz pedagogia, e era sobre questão de audiovisual. E aí uma das aulas foi sobre Minuto Lumière, foi dali que eu trouxe a inspiração para usar. E aí eu uso aqui na pedagogia e uso também na biologia, já fiz oficina em evento científico, em praça, porque é um dispositivo muito simples de se fazer, né? Então, aí no caso, pessoal, o Minuto Lumière seria isso. Deixa eu colocar aqui. Não sei, Priscila, se ficou claro. Se alguém tem alguma dúvida em relação à questão do Minuto Lumière, pode falar, Érica. Professor, boa noite. No caso, eu posso estar filmando, né, no caso da capoeira.
parado o celular filmando alguém, não eu estar lá no meio. Pode filmar alguém. Se alguém filmar, por exemplo, algum ritual de candomblé ou de umbanda, aí precisa pedir autorização, tá, gente? A capoeira também, tá, Eric? Se você for filmar, você avisa que é para disciplina do curso de pedagogia, que é sobre essa questão, tá? Eu acho que, eu não sei se no contexto das religiões de matriz africana, se você pode fazer filmagem, eu não tenho certeza. A capoeira não tem problema. Eu já vi também quando o pessoal tem aquela parte dos cantos, né, das religiões de matriz africana, que algumas vezes esses cantos podem ser públicos, tá? Tem que pedir autorização da pessoa, tá, para poder filmar e ver se está tudo bem. Mas você pode filmar, por exemplo, alguém jogando capoeira. Alguém que você conhece, você pode pedir para a pessoa jogar especificamente para você, tá? Então não tem problema. Certo? E aí usem a criatividade, tá, pessoal? Geralmente o pessoal curte fazer esse vídeo, viu? Porque ele sai um pouquinho dessas avaliações muito formalizadas, né, que a gente tem na universidade. E os resultados costumam ser bastante interessantes, assim, de forma geral. Certo? Bom, pessoal, eu acho que da semana é isso. Então eu vou parar a gravação para poder iniciar a aula. E aí eu vou iniciar a gravação de novo, tá? Só um minuto.